Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas. Antes de nós iniciarmos o programa, é sempre bom e importante nós nos sentirmos felizes e realizados quando nós falamos dos nossos patrocinadores. Quero agradecer aos nossos queridos da QS Seguros, Sanduicheria Medmex, Restaurante e Buffet Duartes e também os nossos queridos irmãos Hermenegildo Freitas Novaes e Madalena Freitas Novaes, que têm sido parceiros do nosso programa. Eu convido você também a fazer parte do time de patrocinadores. Eu quero compartilhar as escrituras com os amados irmãos, no texto de Isaías 49, 14 a 26, na nova tradução linguagem de hoje, que diz assim: Mas o povo de Sião diz: O Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. E o Senhor responde: Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando. Eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias que você usará com orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram vocês em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em vocês lhe dirão um dia: Este país é pequeno demais. Precisamos de um lugar maior onde morar. Então você pensará assim: quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor Deus diz ao seu povo: Levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos, para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó dos pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim nunca ficarão desiludidos. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Senhor responde sim e diz: As coisas que o soldado carrega serão tiradas deles. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade. Pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Farei com que os seus inimigos
comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês. Que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Palavra do Senhor para a nossa edificação nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Quero, Deus, louvar o Teu nome, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Para, Deus, ministrarmos a Tua palavra. Para, Deus, em nome de Jesus, trazer uma palavra de alento, de esperança. Trazer, Deus, uma palavra que venha ao encontro, Pai, do coração ansioso, aflito, angustiado, atribulado. Mas somente o Senhor pode trazer a Tua palavra, palavra de refrigério, palavra de bênção, palavra de sustento, de gozo e de alegria. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja ministrada, Deus, em cada coração e possa produzir fé em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, louvado seja Deus, porque nós podemos colocar a nossa confiança em Deus. A vida o qual nós temos vivido ultimamente, desde o ano passado e nos últimos dias, tem sido de grande dor, tem sido de grande aflição, mortes, pessoas aguardando nas filas por uma vaga na UTI, velhos, homens, jovens, crianças, mulheres, bebês, têm sido ceifados nesse grande momento de dor, de pesar, de angústia, de aflição. E ao olharmos para os governantes, eles não se entendem, eles não se juntam, eles não entram em conselho, eles não entram em conversas. Mas muitas vezes eles acham tempo para disseminar mentiras, do chamado fake news, colocando os seus propósitos, objetivos pessoais em detrimento de um povo, em detrimento de uma nação. E agora a morte também está no Albert Einstein. A morte está nos grandes hospitais privados do Brasil, onde não há vaga, onde as pessoas esperam por uma vaga, mesmo tendo dinheiro, tendo condições, tendo poder financeiro do dinheiro, mas não pode ou não podem sobreviver, não tem um lugar para que eles possam se internar ou possam curar das suas dores, das suas enfermidades. E de fato, nós não podemos negar que nós vivemos um momento que eu posso, à luz do que eu tenho visto, lido, percebido, que de fato nós estamos vivendo em uma circunstância de caos, de desgoverno também, onde as autoridades não entendem, onde muitas das autoridades não querem abrir mão dos seus ganhos, dos seus valores, para que o pobre, o necessitado, tenha com que ser acudido nesta hora. E aí nós paramos então e perguntamos, o que pode ser feito? Eu clamo e convido você para olhar para as Escrituras. Isaías capítulo 6 nos diz que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele foi ao templo e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, onde a glória excelsa da Trindade Santa estava ali manifestada. O rei Uzias estava colocado em uma circunstância, em uma casa ao lado. Ele não reinava mais porque ele havia entrado no templo e foi como fora acometido de lepra, pois ele quis queimar incenso que era devido somente aos sacerdotes. E o seu filho Jotão reina juntamente com ele por um período. Mas no ano da morte do rei Uzias, apesar do caos, apesar de momento posterior à vinda do rei Acás, que foi um péssimo rei,
mas diz a palavra de Deus que Deus estava assentado no alto e sublime trono. Significa que mesmo ao caos, significa que mesmo em momento de desassossego, mesmo em momento de aflição, mesmo desde o momento daquele mais simples, que não tem com que se subsistir, ao mais rico e poderoso, que também não encontra um lugar para cuidar das suas feridas, das suas dores, das suas enfermidades, ou do seu filho, ou da sua esposa, ou do seu pai, nós então nos encontramos nesse momento, circunstância, todos em uma circunstância difícil, complexa e complicada da vida. Mas eu quero colocar o tema nesta oportunidade. Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim. Ao olharmos para as Escrituras, nesse texto que nós lemos, eu quero considerar algumas coisas. Então, se Deus se esqueceu de mim, o profeta responde com 3 afirmações. A primeira afirmação aparece nos versículos 14 ao versículo 16, e que claramente ilustra com 2 exemplos. Primeiro, uma mãe que não esquece os próprios filhos, como é colocado no versículo 15. E é interessante que aqui é o único lugar onde Deus aparece como uma mãe. E a resposta clara, definitiva, sem titubear, sem tergiversar. O profeta diz então não. Em uma pergunta retórica é não. Deus não esqueceu. Muito menos Deus esquecerá então do seu povo. Se uma mãe não pode esquecer do seu filho, muito menos Deus se esquece. Seu amor é mais firme e constante do que de uma mãe. E o Salmo 27, versículo 10 diz: se meu pai e minha mãe se esquecer de mim, assim mesmo o Senhor me acolherá. Então, na pergunta, Deus se esqueceu do seu povo. Se a primeira afirmação no verso 15, pode uma mãe esquecer dos filhos que amamentam? A resposta retórica é não. Segundo, Deus não se esqueceu do seu povo, em uma segunda ilustração que o profeta usa. Está no versículo 16. Como se um amante tatuasse na sua mão o nome da sua amada, na planta das suas mãos, o nome da sua amada. E é interessante que também havia um costume segundo o qual os piedosos tatuavam o nome de seus deuses em sinal de consagração. Assim, o significado referido a Deus mostra que ele não pode esquecer Israel, porque tem presente em suas próprias mãos. Porque Deus é o Criador, Ele criou, Ele formou, Ele deu sopro de vida, Ele trouxe a vida. Isto é claro, está repleto das Escrituras que nós provemos de Deus, que nós viemos de Deus. Na pergunta, Deus se esqueceu de mim? O profeta, em segundo lugar, ele diz: Deus apressa a restauração do seu povo, ou Deus apressa a restauração de seu povo, conforme está nos versos 17 e no versículo 18. E aqui claramente nós temos um contraste entre a saída, entre a entrada e a saída. Aqueles que saíram porque destruíram, porque fizeram mal. Agora chegam os que edificam, chegam os que saem, os que destroem, chegam os que constroem. E isso acontecerá, queridos, e não há motivo para impaciência, conforme o versículo 18 está enfaticamente dizendo isto. O Senhor vai fazer.
O Senhor vai fazer. O Senhor vai realizar. O Senhor vai trazer bênçãos. O Senhor vai trazer restauração. E ainda, Deus se esqueceu de mim. O profeta tem um terceiro argumento, que está no versículo 19 ao versículo 21. Deus bendiz, e Deus prediz, e Deus fala acerca da restauração do seu povo. E o contraste é evidente. Antes a abandonada, antes a que não tinha filhos, antes a desprezada, antes aqueles que ninguém queriam, que ninguém dava valor, que ninguém olhava por ela, agora é cortejada e com muitos filhos. E o profeta, para ilustrar mais essas circunstâncias, ele usa 3 imagens. A primeira imagem é a imagem de uma cidade cheia. Porque está falando que na restauração a cidade é pequena. Então, nesse sentido, queridos, da bênção de Deus, da provisão de Deus, da restauração de Deus, então a imagem é de uma cidade cheia. E aí o salmista coloca muito bem isso no Salmo 74, verso 3. Vem e ainda sobre estas ruínas sem fim, os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. E também Lamentações, o capítulo 1, verso 15, verso 16, traz à nossa memória uma situação descrita. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo como se esmaga as uvas para fazer vinho. Tudo isso me fez chorar e deixa os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram e o meu povo ficou no meio de ruínas. A segunda imagem que traz a ideia de restauração, que o profeta Isaías coloca, a imagem de uma mãe com muitos filhos. É um lugar que agora, porque tenho muitos filhos, o lugar é estreito. E a Bíblia diz que esses filhos foram nascidos em meio a lutos, em meio a sofrimentos. Mas Deus proveu, Deus trouxe, Deus ministrou alegria. Filhos nascidos durante o luto. E a terceira imagem aqui de restauração está no versículo 21, a imagem de uma mulher surpreendida. E perceba então, queridos, a alegria de Sara no capítulo 18, verso 21 de Gênesis. E dentro dessa perspectiva, você tem 3 perguntas. Eu estava enlutada e estéril, exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. De onde vieram? Então percebam, queridos, quem gerou estes filhos? Eu estava enlutada, estéril, exilada, rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. De onde vieram estes? Todas essas figuras colocadas, essas imagens colocadas, é restauração. Em meio ao luto, Deus faz com que aquela que estava enlutada tenha filhos. Aquela que não gerava filhos, agora gera filhos. Aquela que foi deixada, abandonada, agora ela é provida, ela é sustentada. Aquela que estava só, não é mais só. Percebam, queridos, a imagem gloriosa de Deus na boca do profeta, em meio à dor, à destruição, colocada no capítulo 49, mas existe então a restauração. Mas eu quero deixar para você e para todos nós, nesta oportunidade, 3 aplicações importantes para a sua vida, para que você nesta hora, em nome de Jesus, tenha o consolo e a bênção do Senhor, no momento em que você diz, no momento em que às vezes coloca, Deus se esqueceu de mim,
ou Deus se esqueceu de mim. Eu quero deixar 3 aplicações do verso 22 ao verso 26. A primeira aplicação: Deus usará diferentes meios para produzir restauração. E o capítulo 5 de Isaías, verso 26, diz que Deus iria levantar a bandeira para que os inimigos de Israel fossem para destruir como juízo de Deus. Agora Deus levanta a bandeira para que o socorro venha de todos os lados, para que a bênção venha de todos os lados, para que a bonança venha de todos os lados, para que a ajuda, o socorro venha de todos os lados, produzindo restauração, pessoas ajudando pessoas, governo ajudando governos, pessoas ajudando pessoas, vizinho ajudando vizinhos a superar a sua dor, a superar seu sofrimento, a superar a sua angústia. Deus vai usar instrumentos gloriosos para trazer restauração ao seu povo, restauração à sua nação. Segundo lugar, os que são pacientes e esperam em mim não ficarão envergonhados e nem decepcionados. Talvez a sua situação, a sua circunstância seja essa, de desânimo, de abatimento, de impaciência. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, Deus não vai decepcionar você que espera nele. Você não será envergonhado, você não será decepcionado, porque a bênção de Deus está sendo derramada em nome de Jesus sobre a sua vida. Terceiro e último lugar, a onipotência divina é a garantia de que as promessas de libertação se cumprirão. Deus tem um poder sobrenatural, e o que parece impossível para os homens é possível para Deus. A onipotência divina é a garantia de que as suas promessas serão cumpridas, conforme está colocado no verso 24 ao verso 26. Portanto, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, eu quero orar por você e dizer que mesmo que os governantes não se entendam, mesmo que as circunstâncias que você está olhando para todos os lados, desacertos, as pessoas não se entendem, mas eu quero dizer para você, Deus não tirou os olhos de você. Não tenha, nesse momento, titubeio. Fique com a fé firme, esperançosa, pois Deus é Deus. E Ele é sobre mim, é sobre você, é sobre nós. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus e Pai, por essa bênção e oportunidade de nós estarmos aqui para ouvirmos, para meditarmos na Tua Palavra. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, derrame graça, favor e misericórdia. E aplique, ó Deus, essas palavras nos corações, para que, ó Deus, tenhamos fé e esperança, porque o Senhor é o Deus que restaura a nossa vida. O Senhor Deus, ó Pai, que há de restaurar a nossa nação, e há de vir socorro de todos os lados. Ó Deus, porque o Senhor há de mandar, porque o Senhor é Deus. A nossa alegria, a nossa esperança está posta no Senhor, como o salmista diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pela sua presença e participação conosco aqui no programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu quero agradecer a sua presença e pedir que você continue orando pelo projeto Boas Novas, projeto de implantação da Igreja Presbiteriana Boas Novas, e também pelo programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. O nosso programa vai ao ar pela Goiás é Mais TV, pela TC Multimídia, que é a nossa produtora, sempre aos sábados às 18 horas, e no domingo às 18 horas o nosso culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas. Se você quiser ser um participante, um colaborador do nosso programa, está aí o meu telefone, entre em contato conosco, faça parte desta obra para abençoar vidas por meio da palavra de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir.
Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.